Olá, meus caros internautas, eu sou o professor João Carlos, do Sistema Farias Brito de Ensino, e em parceria com a Editora Moderna, vamos a mais uma videoaula. Embriologia dos mamíferos placentários. Bom, após a fecundação, que acontece no terço distal da tuba uterina, o zigoto começará a sofrer divisões, no caso, mitóticas. Essas divisões mitóticas vão fazer com que esse zigoto forme os primeiros blastômeros. O interessante é que a segmentação que acontece no embrião humano, que é o nosso destaque, dentro de mamíferos placentários, vamos destacar o processo de desenvolvimento embrionário humano, ele sofre uma segmentação holoblástica subigual rotacional. Essa segmentação holoblástica subigual rotacional, ela é característica de qualquer tipo de mamífero placentário, mas eu estou descrevendo aqui para vocês o processo que acontece nos humanos. Nesse processo de segmentação holoblástica subigual rotacional, eu tenho os 4 blastômeros se formando aqui, após 2 divisões, mas 2 estão em disposição perpendicular em relação aos outros 2. Por isso que nós temos a chamada segmentação holoblástica rotacional, ou seja, é como se esses 4 blastômeros, uns rotacionassem em direção aos outros, em relação aos outros. Uns rotacionassem em relação aos outros. 2 a 2. A mórula se forma 3 dias após a fecundação, possuindo de 12 a 32 blastômeros. Então está aqui a mórula, que mais parece um cacho de uvas, ou seja, com os seus blastômeros, que são os produtos da divisão do zigoto, bem aderidos uns aos outros. Formação do blastocisto. A blástula humana é chamada de blastocisto. Por quê? Porque essa blástula vai cravar no endométrio. E ao cravar no endométrio, ela vai muito lembrar um cisto. E aí, nessa situação, a perda da zona pelúcida acontece na cavidade uterina. Então você está vendo aqui os 2 primeiros blastômeros, 4, 8, 16. Nesse estágio de 16 para 32 blastômeros, você observa que essa mórula se encontra envolvida pela zona pelúcida. Para que ela perca essa zona pelúcida, essa mórula começa então a ganhar líquidos no meio externo. E à medida que ela vai ganhando líquidos, o que é que acontece? Ela vai inchando e vai se transformando em blastocisto. Cada vez mais que ela absorve líquidos externos, ela incha cada vez mais. E aí, até que, em determinado momento, ela acaba se rompendo. Ela acaba, então, se livrando, se libertando dessa zona pelúcida. Então, a zona pelúcida, ela acaba sendo rompida, melhor falando, por esse crescimento desse embrião. Então, o embrião vai absorvendo líquidos, essa mórula vai inchando, vai virando blastocisto. Por quê? Porque tem uma cavidade aqui. O que caracteriza a etapa de blástula é a presença dessa cavidade. Então, à medida que ela ganha líquidos, ela vai inchando até que ela se liberta da zona pelúcida. Detalhe que há também influência de enzimas. Há enzimas que colaboram para lesionar essa zona pelúcida que garante esse envolvimento inicial. Então, para que haja anidação, o embrião tem que se libertar, esse concepto, tem que se libertar da zona pelúcida, da etapa de mórula para blastocisto. Isso aqui acontecendo onde? Acontecendo na cavidade uterina. Então, após ganhar líquidos e liberar enzimas, esse blastocisto se liberta da zona pelúcida, criando o que nós chamamos de, no caso, blástula madura. Essa blástula, ou blastocisto maduro, ela tem o embrioblasto, que vai formar o embrião, e o trofoblasto, que vai formar a parte embrionária da placenta. A placenta é formada por uma parte embrionária e é formada por uma parte, no caso, materna. A parte embrionária, representada então, no caso, pelo trofoblasto, que vai posteriormente virar sincisto trofoblasto, que vai virar vilosidades coriônicas. E a parte, no caso, materna, ela é representada pelo endométrio, que vai virar decídua, que é o endométrio mais resistente, chamado endométrio reacional. Bom, então o blastocisto se forma por volta do 4º dia da cavidade uterina e se estende até o 6º dia. Até o 6º dia nós temos também a etapa de blastocisto, que é quando vai começar a anidação. Ele é dividido, então, em 2 regiões bem nítidas. O embrioblasto, que vai formar o embrião, e o trofoblasto, que vai formar o quê? Vai formar a placenta. Então, como eu falei para vocês, desse estágio de zigoto até a mórula são 3 dias. Desse estágio de mórula até blastocisto jovem, 4º dia. Até maduro, 6º dia. Tá bom? Então, esse 4º dia que ele fala aqui, que o livro se refere, pessoal, é justamente 4º dia na cavidade uterina já, mas ele ainda não está maduro, ele vai ficar maduro por volta do 6º dia, que representa esse momento que você está vendo aqui. Bom, então a anidação começa por volta do 6º dia, e à medida que o trofoblasto ele vai liberando enzimas, acontece um reconhecimento molecular, então o endométrio reconhece o trofoblasto, então o trofoblasto reconhece o endométrio, então há liberação de enzimas que vão fazendo com que esse concepto,
né, aquele que foi concebido, o concepto, ele penetre nesse endómetrio. E à medida que ele vai penetrando, o trofoblasto sofre mitoses e as células do trofoblasto se fundem, criando o sincício trofoblástico, essa massa de aloplasma cheia de núcleos. As células do trofoblasto que permanecem ainda isoladas por membranas formam o chamado citotrofoblasto. Então o trofoblasto ele vai formar duas regiões, o citotrofoblasto, isolado por membrana, e o sincício, que é uma massa de aloplasma cheia de núcleos. Liberadora de enzimas, que vai penetrando, e à medida que penetra, vai esse sincício liberando enzimas que vão rasgando os vasos uterinos, vão rasgando as glândulas uterinas. E observe que depois de 12 dias nós vamos ter o embriãozinho completamente nidado, né? Por volta do 10º dia já tem a nidação completa, 12º dia já consolidada, e esse sincício, que vai se transformar em vilosidades coriônicas primárias, e esse endométrio, que é a parede uterina, vai virar decídua, os dois juntos formam a placenta o quê? Forma a placenta primária. A placenta primária é produtora de HCG. HCG é o hormônio do teste de gravidez, é o hormônio do teste do beta-HCG. Detalhe que esse HCG vai manter a atividade do corpo lúteo, substituindo quem? Substituindo o LH. Então o LH, que é aquele hormônio, pessoal, produzido pelo corpo lúteo na segunda metade do ciclo menstrual, ele vai ser substituído por quem? Pelo hormônio HCG. Concluída por volta do 10º dia, essa nidação, e aí nós temos aqui o embriãozinho completamente cravado. E lembre-se que o embrioblasto vai virar disco bilaminar, formando essa camada azul do epiblasto e essa camada amarela do hipoblasto. Esse hipoblasto não vai formar o embrião, né? Todo o embrião humano vem de onde? Vem desse epiblasto. Aqui você observa que o HCG ele está presente no primeiro trimestre de gestação, depois ele cai, porque a própria placenta passa a produzir os esteroides, progesterona e estrógeno. Aqui você nota os 9 meses, correspondente a 38 semanas, pessoal, de gestação. Lá no final do 9º mês, a queda do estrogênio e a queda da progesterona leva ao processo de parto. Lembremos que a placenta é um órgão materno-fetal associado à viviparidade. Ou seja, viviparidade é quando a mãe ela dá proteção uterina ao seu futuro filho, garantindo o seu desenvolvimento intrauterino. Então, quando a mãe tem o seu filho se desenvolvendo dentro do seu próprio corpo, no útero, nós temos o processo conhecido como viviparidade. A forma de se desenvolver é chamada de viviparidade. E aí nós sabemos que a placenta é formada por duas partes. Por uma parte materna, representada pelas vilosidades coriônicas, derivada do sincício trofoblasto, e uma parte, no caso, fetal, formada pelas vilosidades coriônicas. Aqui você observa o cordão umbilical, formado por duas artérias e uma veia, 2A e 1V. As artérias carregam sangue venoso e a artéria carrega sangue, no caso, as artérias carregam sangue venoso e a veia carrega sangue arterial. Então, nós temos aí algo que não é tão comum, né? Geralmente você tem artéria carregando sangue arterial e veia carregando sangue venoso, apesar de não ser a classificação de artéria e veia, né? Então a gente sabe que nem toda artéria carrega sangue arterial, nem toda veia carrega sangue venoso, mas comumente as artérias carregam sangue arterial e comumente as veias carregam sangue venoso. Tudo bem? A definição de artéria e veia é que as artérias são vasos que tiram sangue do coração, afastam sangue do coração, e as veias são vasos que levam sangue para o coração. Em relação aos vasos do cordão umbilical, são 3 vasos, 2 artérias e uma veia. Bem, a placenta tem 3 funções: transporte, metabolismo e secreção. Em relação ao transporte, transferência de gases, O2 passa da mãe para o feto e o CO2 do feto para a mãe. Nós temos o quê? Substâncias nutritivas passam da mãe para o feto, hormônios da mãe para o feto e do feto para a mãe, anticorpos da mãe para o feto e excreção do feto para a mãe, particularmente eu destaco a ureia. Metabolismo placentário. Enquanto o fígado do feto não estiver maduro, quem vai sintetizar glicogênio, colesterol e ácidos graxos é a placenta. E produção de hormônios, como hormônios proteicos HCG e os esteroides, como a progesterona e os estrógenos. Bem, meus caros, até o nosso próximo encontro e até breve.